Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no capítulo 26 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 26. Vamos começar a leitura no versículo 12, onde está escrito assim: enriqueceu-se o homem, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Amém. Quando nós pensamos no assunto reforma, uma pergunta pertinente, intrigante, vem sempre no meu coração. Porque todas as vezes que eu leio o livro de Atos, eu penso na igreja de hoje e eu tenho impressão que eu estou ouvindo a história do mágico de Oz. Lembra quando ele disse para o Totó, o mágico de Oz: Totó, eu tenho a impressão que nós não estamos mais em Kansas. Vocês lembram disso? Ora, eles tinham saído de Kansas há muito tempo. E só agora o mágico entendeu que eles estavam fora de Kansas. Porque quando nós lembramos do primeiro século e fazemos uma comparação, nós temos a certeza de que nós não estamos mais na mesma igreja. Mas na história da igreja na terra, nesses 2000 anos, nós podemos olhar um pouco o que aconteceu na vida de Isaque. A Bíblia diz, na Bíblia Deus diz para Abraão: Abraão, é em Isaque que será chamada a tua descendência. E quando nós vemos agora Isaque, porque foi abençoado, ele ser expulso da terra de Abimeleque e ter que cruzar o deserto. O grande problema do deserto é a água. Ele procura seguir a trilha que seu pai já havia feito. E quando ele encontra o primeiro poço, porque ele sabia que seu pai veio abrindo poços no deserto. E se seu pai abriu os poços estavam abertos. Quando eles encontram o primeiro poço, os filisteus haviam entulhado. Mas como é que alguém entulha um poço que está produzindo água?
não é? E eles ainda disseram para Isaque: esta água é nossa, por isso nós entulhamos. Não serve para nós, não serve para ninguém. Se nós não vamos beber dela, nós não queremos que ninguém beba. E assim esse poço se chamou Ezeque, o poço da contenda. Isaque foi à frente e abriu outro, desentulhou outro poço. Lá veio os filisteus, eles haviam entulhado. A água é nossa. E agora a briga foi séria. Deram o nome de Sitna, que quer dizer ódio. Continuaram descendo. Acharam outro lugar, outro poço entulhado. E como os filisteus já não vieram, então ele disse: esse poço vai se chamar Reobote, o poço da prosperidade, porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Nós sabemos que o filho de Abraão vai atravessar um deserto que se chama mundo. Mas Abraão já abriu poços. Ele já tem uma aliança com Deus. E por essa aliança, Deus nos chamou e proveu a água para nós. A água é derramada para a descendência de Abraão, porque a Bíblia diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os da fé. A água foi derramada para nós. A água inundou no dia de Pentecostes. A chuva do Espírito Santo encharcou a terra. E nós vemos o que aconteceu desde Pentecostes para cá. Mas também nós sabemos da perseguição que começa para a igreja desde que a igreja começou. Quando nós lembramos do primeiro século e nós fazemos essa comparação, parece que nós não estamos mais na mesma igreja. Segundo o próprio Lutero, o movimento, a reforma, que é esse movimento permanente na igreja, para restaurar a energia da espiritualidade nas suas instituições, sempre necessárias, por causa da fragilidade dos seus membros. Será que nós estamos fazendo diferença hoje como igreja? O que foi que sobrou do movimento reformista que teve o apogeu no Renascimento, no século XVI? Por tudo que nós podemos observar hoje, a primeira reforma nos leva ao primeiro século da era cristã. Esta é a reforma que nós precisamos hoje. Uma reforma que nos leve ao primeiro século e não ao século XVI. Porque no século XVI já as coisas estavam deturpadas. Nós lembramos que desde o início da igreja, os pais da igreja, as colunas da igreja já batalhavam dentro da igreja por causa de entulhos que os filisteus daquela época traziam. Os entulhos começaram a aparecer. Nós vemos a perseguição dos judeus contra a igreja, a qual eles chamavam de seita dos nazarenos ou o caminho. Eles perseguiram o mesmo sinédrio que condenou Jesus à morte. Prendeu João e Pedro, porque eles levantaram no nome de Jesus um coxo de nascença que era posto diariamente à porta
a porta do templo chamada Formosa. Aquele homem ia ali diariamente, todos o conheciam, sabiam que ele era coxo. De nascença ele não podia entrar no templo. Mas no dia em que Pedro e João, capítulo 3 de Atos, foi ali e disse: em nome de Jesus Cristo, anda, e trouxe o homem, naquele milagre no nome de Jesus, o milagre estava em pé diante de todos. O milagre se movia como nunca. E por causa disso, Pedro e João foram presos. E foi dito a eles que não abrissem a boca. Mais adiante nós vamos ver, já no capítulo 12 de Atos, Herodes passando na espada a Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e se preparando para matar Pedro. Nós vamos ver, desde então, a perseguição que se segue, uma perseguição acirrada. Um dos primeiros que se levanta é Paulo de Tarso. E no ministério de Paulo de Tarso, assim que ele é enviado para o caminho missionário, no caminho ele começa a encontrar os impedimentos. Quando ele chega na ilha de Chipre, que ele atravessa e chega em Pafos, Satanás se levanta através de um homem, Elimas. E depois, em Listra, ele é apedrejado e o jogaram para fora da cidade como morto. E assim vai de perseguição em perseguição. E nós vemos os falsos mestres entrando na igreja para desvirtuar. Enquanto Paulo e Barnabé seguiram o caminho deles, que eles voltaram, já haviam judaizantes dentro da igreja em Antioquia da Síria, ensinando: a menos que você se deixe circuncidar e cumpra a lei de Moisés, você não pode ser salvo. Essa foi a razão pela qual foi necessário que houvesse o concílio de Jerusalém no capítulo 15. E daí em diante, nós vamos ver Paulo em todas as suas cartas, Pedro, Tiago, João, Judas, todos escrevendo contra falsos mestres, falsos profetas, desviando a sã doutrina dentro da igreja. Desde que Jesus Cristo deixou sua igreja aqui na terra, surge a falsa igreja. Ele deixou seu evangelho, então veio o evangelho parecido, o evangelho do cavalo branco. Evangelho é mensagem. Quem levava a mensagem era o cavalo. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo, veio um cavalo branco. Todo mundo diz: é mensagem de paz. Seu cavaleiro tinha um arco, mas ele não tinha flecha. Surge o evangelho do cristianismo sem cruz, do cristianismo sem a palavra de Deus. E daí, logicamente, tudo começou a ser desvirtuado. Já estava avisado. Se realmente nós queremos que a igreja de Jesus Cristo impactue o mundo, nós devemos voltar às raízes. Devemos voltar às raízes, aqueles anos gloriosos do derramar do Espírito no dia de Pentecostes, quando os homens de Deus colocaram o mundo de cabeça para baixo. Está escrito em Atos 17, versículo 6. Precisamos olhar para o modelo original, a fim de compreendermos o modo como Deus quer que sua igreja opere. E então enfrentaremos os desvios e
tudo quanto de onde nos distanciamos. A igreja hoje é vista como irrelevante, embora guarde os mais relevantes valores da adoração, da honestidade, da pureza, da fidelidade, do serviço ao próximo e da importância da família. Esses são os valores que para o mundo já não existem mais, mas são valores necessários para que continuemos a viver. Mas os Esaús modernos, os filisteus de hoje, já trocaram esses valores pelo repasto que o mundo oferece. Os discípulos de Jesus um dia foram com Jesus para um lugar perto da nascente do Jordão. Lá era um lugar aprazível, um desses lugares onde as pessoas vão para restaurar a saúde ou para descansar. Cesareia de Filipe. Cesareia antes tinha o nome Pânio ou Panéias. Era um lugar que foi consagrado ao deus Pan, aonde existia todo o panteão grego. Foi muitas vezes tomada por vários invasores e restituída. Mas na época de Jesus, Filipe tinha restaurado toda aquela área e estava um lugar maravilhoso. E deu o nome de Filipe por causa da dinastia dos Herodes e Cesareia em homenagem à dinastia dos Césares. Jesus Cristo tinha ficado algum tempo ministrando para populações. E agora ele então toma os seus discípulos, os 12, e leva para Cesareia de Filipe. E quando chega ali, ele olhou para os seus discípulos e disse: quem o povo diz que eu sou? Como é que está, como o povo está recebendo a minha pregação? O que o povo está falando ao meu respeito? Os discípulos, com muita sinceridade, disseram logo: eles pensam que tu és João Batista, ou então Elias, ou Jeremias, qualquer um profeta. Olhe bem, os discípulos. Jesus Cristo olhou para aqueles homens, porque para eles, Jesus Cristo podia ser a reencarnação de qualquer pecador. Eles não conheciam o Mestre. Ele disse: vocês e vós, quem dizeis que eu sou? O que é que eu sou para vocês? Aí eles ficaram no ar, ainda não tinham pensado. E Deus, o Pai, na sua infinita misericórdia, soprou no ouvido de Pedro o bocão. E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E Jesus Cristo disse para ele: tu és bem-aventurado, ó Pedro, mas não foi carne nem sangue que te revelou. Em outras palavras, tu também não sabias. Foi meu Pai que te disse. E por isso eu te digo, Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, sobre esta palavra, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus.
O que desligares na terra será desligado nos céus. Olha, Pedro ali recebe as chaves. Quando você olha para a história da igreja, Pedro usa as chaves do reino e abre o reino para os judeus no dia de Pentecostes. Depois, no capítulo 8, ele abre o reino para os samaritanos. O evangelho está saindo. Jesus Cristo disse: Jerusalém, toda a Judeia e Samaria. Samaria é um corredor para os gentios e até os confins da terra. E no capítulo 10 de Atos, ele usa as chaves para abrir o reino para os gentios, para nós. É tão importante isso, meus irmãos, que quem morava em Cesareia era Filipe, o evangelista. Mas Deus mandou Cornélio, manda chamar Simão, que estava em Jope, 2 dias de viagem. Porque Deus não disse, chama Filipe, porque quem tinha as chaves para abrir era Pedro. Depois que Pedro abriu as portas do reino para os gentios, acabou praticamente o ministério de Pedro. Não precisou mais, já tinha feito o que tinha que fazer. Mas qual foi o grande trunfo daquele momento? Tu és o Cristo. Jesus Cristo não é um Cristo, ele é o Filho do Deus vivo. Não tem outro. Não tem outro. Nós vemos chegar esse momento e esta solidez do reino. Cristo é solução. Tu és a solução do Pai para a humanidade. Deus envia o seu Cristo, o pacote de solução para nós. Ele é a pedra angular, como diz o apóstolo Pedro. Ele é a pedra angular. E quando Jesus Cristo diz, tu és, esta declaração, é sobre esta declaração de que eu sou Cristo, que a minha igreja, é sobre esta declaração que a minha igreja será construída. Não tem outra rocha, não tem outro fundamento. O fundamento da igreja é Cristo, é solução. Por isso nós fomos enviados ao mundo como solução, porque Jesus é o Cristo de Deus, Ele é a solução de Deus. E Ele diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Eu envio vocês como solução. Quando a reforma de Lutero aconteceu, ele tinha chegado à conclusão de que não havia nada mais corrupto, mais pestilento e odioso do que a cúria romana. E essa situação já se estendia por 300 anos, mais ou menos. Mas olha, muitos outros gritos ecoaram antes de Lutero. Nós vamos ver que reformistas existiram desde o tempo dos apóstolos. Mas à medida que as coisas vão se avantajando e caminhando para o final, tudo fica mais visível, porque, meus irmãos, os últimos dias começaram no dia de Pentecostes. Capítulo 2 de Atos, versículo 17.
Ali começam os últimos dias. Muitos gritos ecoaram antes de Lutero. Em 1511, 9 cardeais pediram um conselho para uma reforma. Mas todos eles foram excomungados pelo Papa Júlio II e foram destituídos de suas funções. Mesmo no século XIV, os focos do desejo de uma reforma apareciam já na Europa. E mesmo vamos encontrar reformistas femininas, reformadores silenciosos, ou como nós chamamos de retaguarda. Houve muitos, e um sem número deles teve que sofrer não apenas o banimento de suas funções, mas até o martírio. Nós podemos citar João Wycliffe, o boêmio João Hus, que teve o seu corpo queimado vivo em 1415, e o italiano Jerônimo Savonarola, em 1498. Assim, Deus nunca deixou sua igreja sem que lá houvessem corações prontos para chorar e para trabalhar por ela. Embora a reforma de Lutero tenha sido um ato desafiador, necessário, não serviu como remédio para um câncer quase em metástase. A intenção de desvio da igreja é notada desde o início, como falamos, quando vemos lá no capítulo 5 de Atos a tentativa de Ananias e Safira. Não é? Uma das primeiras investidas visíveis de Satanás, mas a eficácia de uma liderança na mão de homens governados pelo Espírito Santo impediu que o pior acontecesse e trouxe o temor de Deus para toda a comunidade da igreja. No capítulo 6, vem outra tentativa, o preconceito. Não é? O preconceito é outra tentativa que acontece para a igreja, o que também foi eliminado pela vigilância dos apóstolos, sempre atentos. Quando lemos as cartas, lemos o Apocalipse, vemos o reformador João tão apreensível que ele via a igreja como um trem que estava se desviando dos trilhos, e sua preocupação era tanta que não fechava a boca, e por isso ele foi exilado para Pátimos. Quando lemos as cartas e Apocalipse, que vemos o Cristo da glória indicando o remédio para cada desvio, mostrando que ainda que a igreja esteja assim, ele se move no meio dela. Quando Jesus Cristo mostra aquela cena maravilhosa para João, aqui estava Éfeso precisando de arrependimento, Esmirna, aonde os crentes estavam sendo esmagados pelo martírio. Numa semana, 1.200 foram jogados de cima do Monte Pargos e foram se arrebentando, tendo seus corpos dilacerados, até caírem aos pedaços no mar. Na outra semana,
mais 800 dos nossos irmãos. Esmirna, Pérgamo, uma igreja misturada com o mundo. Tiátira, uma igreja com falsa profecia. Sardes, uma igreja no pecado, morta no pecado. Filadélfia, uma igreja missionária, uma igreja em busca de portas que se abrissem para que ela pregasse Jesus, uma igreja noiva, uma igreja queimando de fogo do amor por Cristo. Laodiceia, a igreja balofa, a igreja gorda, a igreja do pelo menos. Você sabe o que é uma igreja do pelo menos? A igreja do pelo menos é assim, não, mas irmã, mas pelo menos ele não bebe. Uma amiga minha veio me dizer que a irmã, a sobrinha estava grávida. Eu disse, é mesmo, eu nem sabia que ela tinha casado. Não, irmã, não casou, mas pelo menos. Então nós vivemos essa época do pelo menos. Pelo menos ele está indo para a igreja. O que é isso? No meio de toda essa situação, Jesus Cristo se mostra para João em movimento no meio da sua igreja. Ele não se mostra estático, nem ausente, nem fora, mas em movimento. Ele diz, eu edificarei a minha igreja. Ora, então existem outras, né? A dele ele edifica. Agora, nós vemos que João também foi um profeta, homem levantado no momento certo, como também Lutero e outros. A reforma de Lutero apenas indicou os males, mas a igreja de Roma continua a mesma, na mesma caminhada, separada dos chamados separados, os protestantes. Os separados, ou protestantes, não protestam tanto quanto deviam. Já protestaram mais. Hoje os protestantes não protestam contra as heresias, eles se calaram e acharam bom serem chamados de evangélicos. Ninguém protesta mais. Não protestamos contra as heresias e somos engolidos pelo mundanismo. Porém, Deus tem levantado homens e mulheres, assim como um dia um louco chamado Lutero mostrou a cara e gritou mais alto, deixando para a igreja contemporânea o exemplo de quem não recua amedrontado pelo martírio. É certo que ainda neste século, algo tremendo deve acontecer. Porque o barril de pólvora, meus irmãos, do desavergonhamento que está presente hoje no meio evangélico, só precisa do fogo que queimou Lutero para explodir. Nunca se esqueça, o batismo de Jesus é batismo de fogo. Em Lucas 12, versículo 49, ele diz, eu vim para atear fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Hoje nós procuramos onde estão os discípulos incendiados pelo amor de Deus. Onde estão os discípulos queimando de amor por Jesus? Onde estão aqueles
que entregam as suas vidas, que não calam as suas bocas. Eu ando de congresso em congresso. Eu vou de um lado e para o outro. E eu estou querendo encontrar pessoas apaixonadas pela palavra de Deus. Pastor, está difícil. Está difícil, mas elas existem. Não é? Peçamos a Deus que a reforma que nós precisamos nos leve ao primeiro século. É só isso que nós estamos precisando agora. De uma reforma, de uma conscientização do que é a igreja. Mas como nós vamos chegar a isso? Se nós não lemos, não estudamos, não buscamos, não nos alimentamos da palavra de Deus. Se você tem o Espírito, você precisa de um combustível chamado palavra. A palavra junto com o Espírito dá explosão. Vocês lembram? Quando Jesus Cristo subiu, os discípulos estavam encharcados da palavra. Eles levaram 3 anos estudando com Jesus. 3 anos aprendendo a palavra com o próprio Deus. Para que eles serviram? Eram confusos, eram briguentos, não se controlavam. Um vendeu o mestre, o outro avançou com ira sobre o soldado do sumo sacerdote. Para que se viram? Não dava para ir. Tanto que Jesus, quando ressuscitou, chegou no meio dos discípulos e disse assim: toda a autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Ide, fazei discípulos, mas agora não. Permanecer na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Por quê? Porque eles só tinham a palavra. O Espírito Santo não tinha descido. Nós falamos que é a combustão que dá do Espírito com a palavra. Só isso. No dia de Pentecostes, eles estavam escondidos. Aliás, a Bíblia diz que eles estavam com medo dos judeus. Todos lá, encharcados com a palavra. Quando o Espírito Santo veio, misericórdia. A Bíblia diz: ouviu-se um som do céu, como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Tocou fogo e tudo. Cada um passou a falar uma nova língua, segundo o Espírito os dirigia para a palavra. Quem foi que ficou mais preso lá? Quem foi que ficou fechado? Quem foi que teve medo? Houve uma explosão. O Espírito veio sobre a palavra que eles já tinham. E quando o Espírito veio sobre a palavra, deu uma explosão. A Bíblia diz que aqueles homens botaram o mundo de cabeça para baixo. Está vendo? 3 anos com Jesus, cheios da palavra, não serviram para nada. 3 horas com o Espírito Santo foi uma maravilha. 3 horas com o Espírito Santo sobre a palavra. Houve explosão, meus irmãos. Espírito mais palavra. Vou lhe dar mais um exemplo. O anjo Gabriel chegou lá numa cidadezinha da Galileia, Nazaré, e disse para uma virgem, Maria, entre tantas coisas, ele disse para ela: terás um filho. A palavra caiu no ventre da moça. Ela disse: como? Como se fará isso se eu não conheço varão? Sou virgem, não tenho relações com homem nenhum. O anjo Gabriel disse para ela: muito fácil.
Espírito Santo te cobrirá. A palavra já está aí. Espírito Santo te cobrirá e o ente que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. Ela pensou um pouquinho e disse, tudo bem, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. A palavra já estava no ventre dela. O Espírito cobriu, explosão, Jesus. Porque palavra com o Espírito. Lá no início, a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Estava lá tomando conta de quê? Do caos. Porque a terra era sem forma, era vazia, havia trevas sobre a superfície do abismo, o Espírito Santo está tomando conta. Lá um belo dia vem o Pai e diz assim, haja luz, pá, houve uma explosão. O caos foi embora, o cosmos começou. Por quê? Palavra junto com o Espírito. Então eu pergunto hoje, por que nós estamos tão paradinhos? Por que nós estamos tão em cima do muro? Por que a igreja de hoje é tão indiferente? Se todos nós temos o Espírito Santo, sim. Porque a palavra de Deus diz, em quem vós também, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, se você ouviu a palavra da verdade, você creu que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou, está entronizado em glória no céu. Você abre a boca, você se rende a Jesus como único Senhor, suficiente Salvador. O Pai lhe dá o Espírito Santo, sim, porque está escrito. E Deus é fiel à sua palavra. Então, você já tem o Espírito Santo. Se você não está pegando fogo, falta a palavra. Quero lhe dizer uma coisa. Você pode dizer, mas irmã, eu vou à igreja todo domingo, ainda vou na quarta-feira. Então eu vou fazer uma aposta com você. Você só vai comer quando vier à igreja. Onde você vai parar? Meus irmãos, nós precisamos da palavra. A palavra é o combustível que junto com o Espírito vai nos transfigurar cada dia mais. Vai tocar fogo em nós. E nós vamos produzir para o reino. Deus podia já ter convertido o mundo todinho. Ele podia mandar os anjos fazerem isso. Mas Ele deixou isso tudo com você e comigo. Que tal? Nós somos responsáveis pelo Evangelho de Jesus Cristo na terra. Olha, no tempo de Paulinho de Tarso, ele fez tudo que tinha que fazer. João fez tudo que tinha que fazer no tempo dele. Jeremias, Ezequiel e você, este é o seu tempo, é agora. O seu dia é hoje. É preciso que você saiba que Deus não lhe botou aqui à toa, porque Deus não faz trabalho à toa, e Ele que formou você no ventre da sua mãe. Você tem um compromisso. Você precisa ter uma resposta para Deus, e a resposta que Ele quer de você é o testemunho de filho dele aqui na terra. Nós precisamos impactar o mundo com a nossa vida, com o nosso modo de viver, mas independente das circunstâncias, nós precisamos passar primeiro por uma reforma na nossa qualidade de vida.
Se nós temos vida santa, nós seremos santos em casa, na rua, onde estivermos. E é isso aí que vai fazer diferença. Deus está esperando o momento em que a nossa reforma vai contagiar o mundo. Nós precisamos saber que não adianta sair gritando, não adianta sair brigando com os outros. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho do amor, é o evangelho da graça, é o evangelho do perdão, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho em que nós vamos amando aqueles, até os que nos ofendem, mas não amando como nós queremos ser amados, mas amando como Jesus nos ama. A reforma de Lutero foi no século XVI. Serviu para fazer alguma coisa, como se ele tivesse deixado o restante para nós, que nós estamos fazendo hoje. Como é que a vida da igreja tem impactado o seu bairro, a sua casa, a sua vida, a sua família? De que forma as pessoas estão olhando para nós? Enquanto eles acharem que você está certinho, cuidado. É preciso que as pessoas saibam que você é louco, que você é diferente, que você é louco por Jesus Cristo. Não é? Irmã, a senhora é doida? Por que você descobriu isso? A senhora tem coragem de com 80 anos viajar sozinha? Eu disse, eu não viajo sozinho. Primeiro, o avião está assim de gente. Segundo, eu nunca estou só. Eu tenho um amigo que me ama. Estou casada com ele. Creio nisso. Fale da sua fé. Viva a sua fé. Mostre a sua fé, mas mostre com graça. Mostre com alegria. Não mostre isso com orgulho, porque isso é dom de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.